Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais análise de obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares. E a análise de hoje é sobre este livro aqui, Quincas Borba, do Machado de Assis. Mas antes da gente começar, você já é inscrito no canal? Já acionou o sininho lá para receber toda semana as novidades? Se não é, inscreva-se. Assim você não perde nada desse que é o melhor canal de português do YouTube. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o Quincas Borba. Aquela análise completa que você já está acostumado e que te deixa totalmente preparado para o vestibular. Você sabe que essas análises são longas, né? A gente não vai ficar economizando aqui. A ideia é passar todas as informações que possam te ajudar a se dar bem no vestibular. Mas você não precisa assistir esse vídeo todo de uma vez. A gente vai começar falando um pouco sobre o Machado, sobre as caras, depois a gente vai fazer um resumo, uma síntese da obra, depois eu falar dos personagens. Você pode ir dividindo o vídeo aí de acordo com a sua disponibilidade, com o seu cansaço. Certinho? Bom, vamos começar falando sobre o autor do Quincas Borba, que é nada mais, nada menos que o grande Machado de Assis. Machado de Assis, eu já tenho falado várias vezes sobre ele, é figurinha certa nos vestibulares. Tanto que esse livro, quando eu estou gravando esse livro, está indicado como leitura obrigatória da FUVEST e ele está entrando esse ano substituindo outra obra do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado está sempre presente. E aí, uma coisa que eu digo sempre também, não é só que a obra dele está indicada na lista, ela estará presente na prova. Dificilmente você tem uma prova de vestibular que não tenha uma questão envolvendo Machado de Assis, principalmente quando há uma indicação de leitura obrigatória de uma das suas obras aí. O Machado, gente, é considerado quase que unanimemente o maior escritor brasileiro de todos os tempos. O Machado é um divisor de águas. Antes da obra do Machado, nós tínhamos grandes escritores, como José de Alencar e tantos outros, mas a nossa literatura era muito, digamos assim, bairrista, limitada, nacionalista, sabe? É uma obra que não era universal. Você consegue imaginar um japonês, um russo lendo Iracema, por exemplo? É disso que eu estou falando. Iracema é a maior obra do José de Alencar, mas é uma obra que está muito presa a características tanto físicas quanto culturais do povo brasileiro, da realidade brasileira. O Machado vem dar um aspecto universal para a obra. Os livros do Machado de Assis têm sentido em qualquer parte do mundo, porque trabalham com dramas universais. A essência, né, dos grandes dramas da alma humana. Depois dele vem outros grandes escritores universais, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice, etc. Mas o Machado é que é esse divisor de águas aí. E o Machado, gente, ele é o nosso escritor mais lido e mais respeitado no exterior. Quando eu falo lido e respeitado, obviamente que eu estou me referindo aos meios acadêmicos. O Machado é extremamente respeitado nos meios acadêmicos do mundo todo. E isso faz com que ele esteja, como eu falei, constantemente sendo cobrado nos principais vestibulares aí. Vamos falar um pouquinho sobre as principais características do estilo do Machado de Assis? Nós vamos falar primeiro sobre características que são comuns a toda a obra dele. Depois a gente vai falar mais especificamente do Quincas Borba. Vamos lá então. Primeiro você tem que saber o seguinte, ó. O Machado, ele tem duas fases. Aliás, isso não é só do Machado. A maioria dos escritores do realismo brasileiro começaram dentro do romantismo. Então existe uma parte da obra do Machado que ainda é considerada romântica, ou no máximo pré-realista. São obras de excelente qualidade, que estão inclusive acima da média das obras românticas daquela época. Só que o salto de qualidade para a segunda fase dele, a fase realista, é tão grande que a gente simplesmente esquece que ele tem essa fase. A crítica, de uma forma geral, meio que ignora essa fase romântica dele. E aí nós temos a fase realista, que é onde ele se torna o grande escritor que todos conhecem. Aqui nós temos grandes obras, os três principais romances do realismo são dele, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, e o Machado também foi um grande escritor de contos, de narrativas curtas. Esses dois livros aqui, Papéis Avulsos e Várias Histórias, contêm alguns dos melhores contos de toda a história da literatura brasileira. Quanto ao seu estilo, aquele estilo que a gente fala que é geral, o Machado de Assis é um autor tipicamente realista, um autor que foca
na análise psicológica do indivíduo. Você sabe que o realismo, né, é aquele tipo de narrativa que foca nos dramas psicológicos, nos conflitos internos dos personagens. O naturalismo, por exemplo, foca mais os dramas sociais. O realismo é a análise psicológica. E o Machado é o grande mestre dessa análise psicológica. Uma das principais marcas da narrativa machadiana é a digressão. As narrativas deles são digressivas. E o que é uma narrativa digressiva? Narrativa digressiva é aquela que não segue uma linearidade de ações. Digressão é toda e qualquer interrupção que se faz na linha central da narrativa. Você sabe que toda narrativa tem uma linha central. Por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a vida do Brás Cubas, desde que ele nasceu até a sua morte, é essa linha central. Só que a narrativa é constantemente interrompida por comentários filosóficos, por histórias paralelas, por comentários metalinguísticos, por diálogos com o leitor, por tiradas irônicas. Todas essas interrupções, todos esses desvios da narrativa central caracterizam o que nós chamamos de digressão. Isso é uma marca característica. No livro que nós vamos analisar agora, essa digressão ela não é tão intensa quanto na obra anterior, que é o Memórias Póstumas, né? Onde a digressão é a marca quase que predominante, mas ela está presente também. E você tem que ficar atento porque os vestibulares adoram cobrar isso aí. Outra característica do Machado é a ironia fina. A ironia é uma característica dos realistas como um todo, só que a ironia machadiana é uma ironia muito inteligente, muito sutil. Você tem que estar muito atento para perceber as tiradas irônicas dele. E claro, como não é tão simples de perceber, é preciso uma leitura mais atenta, os vestibulares também adoram cobrar isso. Pegar fragmentos de texto e pedir que você encontre ou que você justifique por que tal afirmação caracteriza uma ironia. Fique atento a isso, a gente vai procurar dar alguns exemplos aqui. E o pessimismo? O realismo, juntamente com o naturalismo, é uma escola que prima por uma análise lógica, racional do mundo, deixando de lado a fantasia, o sentimentalismo. Então acaba sendo uma abordagem naturalmente negativa, com uma visão mais pessimista do mundo. Isso é natural, você encontra no Aloysio Azevedo, você encontra no Eça de Queiroz e você encontra no Machado também. Só que no Machado, eu já chamei a atenção disso muitas vezes aqui, esse pessimismo muitas vezes ele vem disfarçado por essa ironia, por um certo humor, por um certo sarcasmo em relação à abordagem que ele está fazendo. Mas é importante que você observe ao longo da leitura do Quincas Borba essa postura, essa visão pessimista, às vezes até nihilista, sabe? Aquele pessimismo extremo, aquela visão negativa total da existência, da vida, da alma humana. Muitos críticos consideram o Quincas Borba como sendo a obra mais pessimista do Machado de Assis nessa análise da realidade humana, do comportamento humano, da relação social que se estabelece entre as pessoas ali. A gente vai tentar mostrar isso na análise do livro aí. Bom, vamos começar então a análise do Quincas Borba. O Quincas Borba foi lançado em 1891, é o segundo romance, né, da fase realista do Machado. Vem depois do Memórias Póstumas e um pouco antes do Dom Casmurro, que formam, né, a trilogia dos grandes romances machadianos aí. Nós vamos começar essa análise do Quincas Borba por uma síntese rápida do enredo. Claro que durante essa síntese, né, que a gente vai vendo através dos capítulos, são sempre capítulos curtos, isso é uma outra característica machadiana, né? Dificilmente você tem um capítulo com mais de 2, 3 páginas, tem capítulos que às vezes são apenas um parágrafo, então você tem mais de 200 capítulos em algarismos romanos. Para nossa análise, eu dividi esses capítulos em blocos e aí eu vou mostrando para você o conteúdo, né, de cada um desses blocos aí, da maneira mais clara e objetiva possível. Então, se você quiser, dá uma descansadinha, toma uma aguinha, pausa o vídeo, que logo em seguida eu volto com essa síntese do Quincas Borba. Já volto. Ok? Estamos de volta para fazer essa síntese que eu comentei no bloco anterior. Como eu falei, são muitos capítulos, capítulos curtos, né? Então a gente dividiu em grupos esses capítulos. Vamos começar com o conteúdo do capítulo 1 ao 3. Esses 3 primeiros capítulos nos dão a introdução do livro, nos apresentam o protagonista, o Rubião, que mora no Rio de Janeiro
Ele está na sua bela casa, uma casa muito bonita, muito rica, e aí ele está olhando para o horizonte, para tudo que está à sua volta, se sentindo proprietário de tudo aquilo, muito feliz. Ele é um novo rico. Ele começa a fazer uma reflexão sobre o que ele era alguns meses antes, né? Um simples professor lá do interior de Minas, de Barbacena, e o que ele é hoje. Um rico proprietário, né? Uma pessoa respeitada, com muito conforto, com muito luxo à sua volta. Também, nesses primeiros 3 capítulos, nós temos a referência a 2 amigos recentes do Rubião. Um casal, o Cristiano Palha e a esposa Sofia. Aí nós passamos para o segundo bloco, que pega do capítulo 4 ao capítulo 20. Aqui nós temos, gente, um flashback. Sabe o que é flashback, né? É um retorno ao passado para mostrar alguns acontecimentos anteriores àqueles com que foi iniciada a narrativa. Então aqui nós temos uma explicação sobre como que o Rubião conheceu o filósofo Quincas Borba, que dá título ao livro. E aqui um parênteses. Quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas sabe que Quincas Borba é personagem desse livro. Era um amigo do Brás Cubas, que inventou uma filosofia chamada humanitismo e que acabou morrendo na casa do Brás Cubas com sintomas de loucura. Aqui nos mostra que durante um determinado tempo, um pouco antes da morte do Quincas Borba, ele viveu um tempo em Barbacena, no interior de Minas. E foi lá que ele conheceu o Rubião. Na verdade, ele conheceu a irmã do Rubião, chamada Piedade. Se interessou por ela, meio que se apaixonou por ela, começou a se envolver, né? A coisa estava caminhando até para um casamento. Só que a Piedade morreu. E aí o Rubião, que já tinha ficado amigo do Quincas Borba, passa a trabalhar na casa do Quincas Borba. Meio que um assistente, né? O Rubião, na verdade, ele era um professor, mas ele larga a sua profissão e vai trabalhar auxiliando o Quincas Borba. O Quincas Borba quer fazer do Rubião um seguidor da filosofia do humanitismo. O Rubião tem uma certa dificuldade, né, para entender a filosofia do humanitismo, que realmente é bastante complexa. E aí tem um momento que o Quincas Borba dá um exemplo para explicar o humanitismo. E aí surge a famosa frase "ao vencedor as batatas", que depois vai ser repetida muito pelo Rubião, principalmente no final da sua vida. O Quincas Borba explica a seguinte história. Imagine que existem 2 tribos que vivem harmoniosamente numa determinada pradaria. E lá tem uma plantação de batatas. Então elas dividem harmonicamente essas batatas todo ano. Só que um ano, por uma intempérie, a plantação de batatas foi diminuída pela metade. Então eles precisam sair daquele lugar, passar por uma montanha para chegar num outro lugar onde tem mais batatas para eles poderem sobreviver. Só que aí tem um detalhe. Se eles dividirem harmoniosamente aquelas batatas, não haverá alimento suficiente para que as 2 tribos possam fazer essa jornada. E aí as 2 vão morrer. Então essas 2 tribos entram em guerra e, ao vencedor, as batatas. A tribo vencedora fica com as batatas, consegue com isso o alimento, a energia necessária para atravessar a montanha e sobrevive. O perdedor acaba perecendo. É a essência da filosofia do humanitismo, né? O princípio da preservação da vida, que justifica toda e qualquer ação pelo princípio de humanitas, de preservação da vida. O Rubião não entende muito bem isso, ele vai entender só no final do livro. Aí nós vamos ter a morte do Quincas Borba. Quincas Borba acaba adoecendo e morre. E aí a grande surpresa, o Rubião, o Quincas Borba não tinha parentes, não tinha família, nada, o Rubião foi nomeado seu herdeiro universal. O Quincas Borba era um homem rico e deixou toda essa herança para o Rubião, com uma única condição. Teria o Rubião que cuidar do cachorro de estimação do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. Antes de saber do testamento e tal, o Rubião já tinha até se livrado do cachorro. O Rubião não gosta muito do cachorro, deu para uma vizinha, para uma parente dele cuidar e tal. Aí quando abriu lá o testamento e teve essa condição, ele saiu desesperado para recuperar o cachorro. E esse cachorro ele vai levar junto para o Rio de Janeiro. Aí nós temos os capítulos... Próximo bloco, né, capítulos do 21 ao 26. Ainda estamos no flashback, ainda estamos no passado. Aqui nos é contado o encontro do Rubião com o Cristiano Palha e com a Sofia
durante a viagem que ele faz de trem para o Rio de Janeiro. O Rubião resolve se mudar para o Rio de Janeiro e nessa viagem de trem ele conhece esse casal aí. O Rubião fica extremamente encantado com a beleza da Sofia e acaba, no meio da conversa, dessa viagem longa, confessando que ele é um novo rico, que acabou de receber uma enorme herança. Aqui nós começamos a perceber o quanto o Rubião é ingênuo. Pessoas que ele não conhece, que ele acabou de conhecer, e ele vai abrindo o jogo, vai revelando tudo, né? O Rubião não vê maldade nas pessoas. E essa ingenuidade vai lhe custar muito caro. O próprio Cristiano Palha fala para ele, olha, você não pode ficar falando essas coisas para qualquer pessoa que você conhece. Bom, aí nós passamos para o terceiro bloco, né? Que é do capítulo 27 ao 50, e nós temos então um retorno ao presente da narrativa. Volta para aquele presente em que o Rubião está vivendo no Rio de Janeiro, muito bem estabelecido, né? E cultivando essa amizade com o casal Palha e Sofia. Nesses capítulos, nos é mostrado as reflexões do Rubião sobre a Sofia. E ele conclui que a Sofia gosta dele do mesmo jeito que ele gosta dela. Ou pelo menos que é receptiva a esse amor que ele ainda não declarou. Mas o jeito que ela trata, né, com muita delicadeza, com muita atenção e tal, leva-o a acreditar que ele é correspondido nesse sentimento que ele tem por ela. Também nesse bloco nós temos a apresentação de outros dois personagens, o Carlos Maria e o Freitas, que são também amigos do Rubião, que costumam visitá-lo na casa, às vezes jantam com ele e tal. São duas pessoas totalmente extremas. O Carlos Maria é mais jovem, um homem bonito, um homem muito rico, arrogante, presunçoso e tal. E o Freitas é um homem mais velho e um homem muito humilde, que usa inclusive dessa amizade do Rubião para ter alguns prazeres mínimos, charutos bons, né, bons jantares e tal, mas uma pessoa humilde, uma pessoa honesta. Também nesse bloco nos são apresentados mais dois personagens durante um jantar na casa do Cristiano. Trata-se do Major Siqueira e da sua filha Tonica. Esse Major Siqueira também é um homem de poucas posses, um homem humilde e tal, mas um homem assim muito pedante, muito chato, muito repetitivo, sabe? Muito pegajoso na sua conversa. Aquela pessoa que não é agradável para se ter em companhia. E o Major Siqueira tem um drama relacionado à sua filha. A filha dele, a dona Tonica, ela tem quase 40 anos, ela está prestes a completar 40 anos e ela é solteira. Lembrando, gente, que a história se passa numa época em que as mulheres casavam em média com 15 anos de idade. Uma moça com 20 anos já estava ficando pretinha, agora você imagina com quase 40 anos de idade. Também nesse capítulo nós vamos ter a declaração de amor do Rubião para com a Sofia. Durante o jantar, tem um momento que eles saem para o jardim, né, para olhar as estrelas e tal, e aí o Rubião se entusiasma e acaba se declarando a Sofia, falando das estrelas, falando do morro, ele se declara para ela. A Sofia fica espantada, porque ela não esperava aquilo, né? Ela vê o Rubião como uma pessoa muito ingênua, muito tímida, então ela fica espantada, ela quase que não sabe como reagir ali naquele momento. Depois que todos foram embora, a Sofia vai e conta para o marido que foi assediada pelo Rubião, que teve uma declaração de amor para ela por parte do Rubião. E ela pede que o marido tome alguma providência, que ela não quer mais que ele venha ali, porque ela não esperava que ele tivesse essa atitude, e obviamente que ele vai ficar cada vez mais atrevido, e esse tipo de coisa. Aí o Cristiano Palha confessa para a esposa que ele deve muito dinheiro para o Rubião. Que ele pegou muito dinheiro emprestado e tal. E que se ele romper com essa amizade nesse momento, ele vai ter que devolver todo esse dinheiro. E isso significa, né, perder alguns confortos que eles estão conseguindo. Aí a Sofia diz que tudo bem, que ela vai relevar as coisas até que se possa resolver isso, até que o marido possa pagar essas dívidas com o Rubião. Aí nós passamos para o próximo bloco. No próximo bloco, gente, nós vamos ter um salto de 8 meses na narrativa. O Rubião, depois daquela declaração de amor para Sofia, ele ficou muito angustiado, ficou muito envergonhado e começou a evitar o contato com o casal, principalmente com a Sofia. Inclusive, o Rubião, por causa dessa situação, está pensando seriamente
em fazer uma viagem, em voltar para Minas, ficar um tempo lá em Barbacena e tal, por causa dessa situação que ele criou com a Sofia. Também nesse bloco nos é apresentado o Camacho, que é um advogado político que se aproxima do Rubião e que vai tentar levá-lo para a política. Acha que ele tem condições, é um homem rico e tal, e tenta inseri-lo na política ali. Quando o Camacho e o Cristiano ficam sabendo da intenção do Rubião de voltar para Barbacena, eles dão um jeitinho de convencer o Rubião a não viajar. Claro, os dois têm interesse que o Rubião continue no Rio de Janeiro, né, por questões financeiras, digamos assim. Ambos estão se aproveitando, né, dessa riqueza aí do Rubião. Também nesse bloco nós temos uma cena curiosa que vai ter reflexo depois lá no final. O Rubião um dia está andando pela rua e uma carroça lá dispara e está para atropelar um menino na rua. E aí, num ato heróico, meio que instintivo, ele corre e tira o menino da frente, salvando a vida desse menino pequenininho. Aquilo acaba sendo noticiado no Jornal do Camacho, então isso já dá um destaque, dá um prestígio social para ele ali. Outra coisa que acontece nesse bloco é a apresentação da Maria Benedita. Maria Benedita é uma prima da Sofia, uma moça simples, meio caipirona, lá do interior, que vem passar um tempo no Rio de Janeiro. E aí surge um plano, uma ideia do Cristiano, né, do Cristiano Palha com a Sofia, de casar o Rubião com a prima Maria Benedita. Aqueles casamentos de interesse, assim, toda a fortuna do Rubião fica na família e tal, e eles começam a planejar isso. Esse bloco é fechado com uma cena inusitada. Durante um baile, o Carlos Maria assedia a Sofia. Faz uma declaração, eles estão dançando, né? O Carlos Maria está dançando com a Sofia e ele acaba fazendo uma declaração para ela. Fala que tem pensado muito nela, que na noite anterior ele ficou andando pela praia pensando nela a noite toda, não conseguia dormir, aquela coisa toda. E a Sofia fica encantada com essa declaração. Muito diferente do sentimento de repúdio que ela teve com a declaração do Rubião. E aí entra aquela sutileza machadiana para analisar o comportamento da Sofia. Dá uma olhada nesse fragmento aqui, ó. Ela sorriu, sem tédio, sem dor de cabeça, ao contrário daquela noite de Santa Teresa, em que relatou ao marido os atrevimentos do Rubião. É que os morros serão doentios e as praias saudáveis. Obviamente os morros é uma analogia ao Rubião e as praias é uma analogia ao Carlos Maria. Aí nós passamos para outro bloco, que pega do capítulo 51 ao capítulo 80. O Rubião, durante aquele baile, ele observou o Carlos Maria com a Sofia, a conversa dos dois, os olhares dos dois, e ele começa a desconfiar, começa a surgir aquela pulguinha atrás da orelha, ele começa a desconfiar de que tem coisa ali. E a Sofia não conta para o Palha, para o marido, o assédio, a declaração do Carlos Maria. Do Rubião, ela contou, pediu providências. Do Carlos Maria, ela guardou para ela. Só que aí, o narrador interrompe a narrativa para nos explicar aquele comportamento do Carlos Maria. E aí nós ficamos sabendo o seguinte, ó. Aquela declaração de amor do Carlos Maria não era verdadeira. A principal característica desse personagem Carlos Maria é o narcisismo. Sabe, o homem apaixonado por si mesmo, pela sua própria beleza e tal. Então aquilo foi, digamos assim, um deleite para ele. Aquela coisa, a Sofia era a rainha do baile, a mulher mais bonita, a mulher mais desejada do baile. E aquilo para ele, narcisisticamente, conquistar, seduzir a rainha do baile é uma forma de encher o seu ego. E ao mesmo tempo provocar a inveja dos outros homens. O Carlos Maria se alimenta muito disso. Mas ele não estava interessado. A paixão que ele declarou, né, o amor que ele declarou pela Sofia, era totalmente inventado, totalmente falso. Aquela história da praia que ele ficou à noite, tudo invenção do ego narcisista desse personagem. Fechando esse bloco, nós temos a situação em que o Palha e a Sofia vão conversar com
a Maria Benedita, dizendo que estão arranjando um noivo para ela, mas não falam quem é o noivo. E aí nós ficamos sabendo, a Maria Benedita fica muito entusiasmada, eufórica e tal, porque ela pensa que o noivo que está sendo preparado para ela é o Carlos Maria. E aí nos é revelado que a Maria Benedita nutre uma paixão em segredo pelo Carlos Maria. E aí nós passamos para o próximo bloco, que pega do capítulo 81 até o capítulo 100. Nesses capítulos, gente, nós começamos a entrar em contato com os primeiros delírios do Rubião. Ele começa os seus delírios se imaginando Marquês de Barbacena. Ele vai ter delírios de grandeza. Aquela riqueza toda, o tratamento bajulatório de todo mundo, acaba trazendo a ele delírios de grandeza. Então ele começa imaginando que ele é o Marquês de Barbacena. Também nós temos aqui uma situação bem interessante, que é o seguinte. Tem um dia lá que ele sai para dar uma volta com um carro de aluguel, né? Aqueles cocheiros, aquelas charretes e tal. E aí tem um determinado momento que ele resolve caminhar um pouco e fala para o cocheiro, vai me seguindo aí, eu quero caminhar um pouco, espairecer e tal. Quando ele volta para dentro da charrete lá, o cocheiro começa a conversar com ele e começa a insinuar que ele está tendo um caso com alguma mulher naquela região, aqueles casos comuns, uma mulher casada, escondida, não sei o quê. Ele pergunta, mas por que você está achando isso? Não, porque eu conheço como é que isso funciona. Ainda outro dia eu levei um senhor até uma casa de uma costureira e lá apareceu uma mulher muito bonita, uma dama esplendorosa e tal, e os dois ficaram um tempão lá, depois eu voltei com esse homem e tal. E na cabeça do Rubião, que já estava com aquela pulguinha atrás da orelha com o Carlos Maria e a Sofia, ele começa a desconfiar que poderia ser o Carlos Maria e a Sofia. Porque a Sofia já tinha referido que ela conhecia uma costureira que morava naquela rua. Então isso começa a minhocar na cabeça dele. Também nesse bloco nós vamos ter o Camacho anunciando para o Rubião que é grande a possibilidade dele disputar um cargo de deputado, uma vaga de deputado. Também temos a morte do Freitas. Isso mexe com o Rubião, porque o Freitas morre meio na miséria, passando necessidades e tal. Ele ajuda a pagar o enterro, todas as despesas, ajuda a mãe do Freitas. A Sofia, gente, nesse meio tempo, ela se envolveu numa comissão de Alagoas. Teve uma crise lá em Alagoas, muito sofrimento, e ela criou uma comissão de senhoras ricas, de homens ricos, para arrecadar fundos para mandar para Alagoas. O Rubião, durante esse tempo todo, ele procura meio que se isolar da Sofia. Aquela desconfiança toda e tal, o fato dela não ter correspondido ao amor dele e tal, faz com que ele prefira ficar longe dela, porque com isso ele sofre menos. Aí vem um moleque de recado, um mensageiro, trazer uma carta da Sofia para ele, que é justamente sobre a comissão de Alagoas, para ele fazer a sua contribuição e tal. E quando o moleque vai embora, o Rubião acaba vendo uma carta caída no jardim dele, que era endereçado ao Carlos Maria com a letra da Sofia. O moleque de recado acabou perdendo aquela carta ali e o Rubião encontrou. E isso vem a acentuar ainda mais as desconfianças dele, ela mandando carta para o Carlos Maria, não sei o quê. Só que ele não tem coragem de abrir. O Rubião é um homem muito honesto. Ele fica com aquela angústia, com aquele desejo de saber a verdade, mas ele não tem coragem de abrir a carta. Aí nós passamos para o próximo bloco, que pega do capítulo 101 ao 107. O Rubião, alguns dias depois, num rompante de fúria, ele vai até a casa da Sofia e desabafa, acusa de estar traindo o marido, de estar traindo a ele com o Carlos Maria. Ela tem um caso com o Carlos Maria. E como prova, ele entrega a carta, dizendo que aquela carta seria a prova que ele encontrou caída no jardim quando o moleque de recados passou lá. Só que ele está furioso e ele não espera nenhuma explicação da Sofia, nem mesmo que a Sofia abra a carta para mostrar para ele. Na verdade, gente, essa carta era como a do Rubião. Era uma carta da Comissão de Alagoas pedindo uma contribuição para o Carlos Maria. A Sofia e o Carlos Maria não têm nenhum caso. Não existe esse caso, não houve progresso naquela declaração, o Carlos a ignorou, se mostrou frio com ela depois, ela até sofreu um pouco, ficou decepcionada, mas isso não avançou, não existe caso entre eles. E aí o narrador vai nos dar a explicação dessa confusão toda. Na verdade, ele nos explica o seguinte, aquele cocheiro
não tinha presenciado nenhuma história, não tinha levado nenhum homem até uma casa naquela rua, na casa de uma costureira, que eventualmente seria a mesma costureira que prestava serviços para a Sofia. Na verdade, ele inventou tudo aquilo que era uma forma de distrair o cliente, de agradar o cliente, de fazê-lo freguês e tal. Foi tudo invenção. O fato de existir a costureira lá que presta serviços para a Sofia é uma mera coincidência, mas não existe caso nenhum entre o Carlos Maria e a Sofia. Aí nós passamos para o próximo bloco, que vai do capítulo 108 ao 115. Passam-se meses novamente, o Rubião magoado, não quer falar com a Sofia e tal, só que também não consegue esquecê-la, não consegue tirá-la da cabeça. Também nesse bloco fica claro, explícito, que o Palha é o gestor universal de todos os bens do Rubião. Quando o Rubião precisa de algum dinheiro, ele vai pedir para o Palha. É o Palha que gerencia todo o dinheiro dele. Aí nós temos algumas situações, né, que vão mostrando como caminham essas finanças do Rubião. Nós ficamos sabendo o seguinte, o Rubião é sócio do Camacho, eles fizeram uma sociedade num jornal e tal, e o Camacho procura pedindo dinheiro, dizendo que o jornal está meio falido, está para fechar as portas e tal, e que o Rubião precisa investir um pouco mais de dinheiro. Então fica bem explicitado aqui que o Camacho está explorando o Rubião do lado financeiro. E o Rubião já está entusiasmado, né, com aqueles delírios de grandeza dele. Ele entrega o dinheiro e ainda afirma para o Camacho, isso não é nada, eu vou chegar a senador. Ele promete que vai ser senador do Império, que vai ter as maiores grandezas ali. O Cristiano Palha conversa com o Rubião, dizendo que eles estão magoados, que o Rubião não aparece mais na casa dele e que nos próximos dias a Sofia estará de aniversário, que é um ótimo momento para ele voltar a frequentar a casa do casal ali. O Rubião resolve passar por cima de todas as suas mágoas e volta a encontrar a Sofia no dia do seu aniversário. Compra uma joia magnífica, leva para ela de presente. E aí tem um momento em que os dois conseguem conversar sozinhos. A Sofia leva o Rubião para uma sala separada porque ela quer explicar a ele a confusão que ele fez. Então ela mostra aquela carta, que era da Comissão das Alagoas, dizendo que não existia nada, que foi coisa da cabeça dele, que nunca houve nada entre ela e o Carlos Maria, e termina anunciando que o Carlos Maria está de casamento marcado com a Maria Benedita, comprovando definitivamente que não existe nada entre ela e o Carlos Maria ali. Aí nós passamos para o próximo bloco, que pega do capítulo 116 ao 132. Aqui nós vamos ter a apresentação de mais dois personagens, a dona Fernanda e o Teófilo. Eles são casados. Teófilo é um funcionário público, funcionário do partido, né, do alto escalão do governo, tentando prestar o melhor serviço possível para o seu partido, para o governo e tal. E a dona Fernanda, ela é prima do Carlos Maria. E é uma senhora marcada por uma enorme bondade, por uma determinação muito grande para fazer o bem, para fazer a caridade, para ajudar todo mundo. Aí nos é explicado como que o Carlos Maria e a Maria Benedita se envolveram. Na verdade, tudo foi armado pela dona Fernanda. Ela descobriu que a Maria Benedita era apaixonada pelo Carlos Maria. Conhecendo o primo, ela alimentou o ego narcisista do primo e acabou conseguindo juntar os dois ali, inclusive marcando o casamento dos dois. O Rubião, com isso, volta a alimentar esperanças em relação a Sofia, já que não havia nada e tal, ele volta a alimentar esperanças de ter alguma coisa com ela. O Palha procura o Rubião e rompe a sociedade que eles têm numa firma. O argumento do Palha é o seguinte: ele foi convidado para ser diretor de um grande banco, então ele não vai mais continuar nesse ramo, né, de comércio, e por isso ele está desfazendo a sociedade, vai entregar a parte do Rubião e vai fechar as portas. Só que em seguida o narrador nos explica que a história não é bem assim, não há banco nada, não há cargo de diretor. O que está acontecendo é o seguinte: a firma está crescendo muito e o Palha não quer dividir os lucros, porque ele acha que é ele que trabalha, ele que está fazendo a firma crescer, com o Rubião. Então ele quer desfazer a sociedade para que, quando a firma crescer, quando estiver dando muito lucro, ele não precise dividir com o Rubião. Fechando esse bloco, nos é mostrado que há uma grande prosperidade econômica por parte do casal Palha e Sofia. E com isso, quando eles vão subindo na escala social,
eles vão fazendo novos amigos. Amigos dessa escala mais elevada da sociedade aí. E aí nós chegamos no próximo bloco, que pega do capítulo 133 ao 144. Aqui nos é dado um panorama da realidade, né, do dia a dia do Rubião. O Rubião vive cercado de velhos e novos amigos. E todos devem dinheiro ao Rubião. Empréstimos, algumas dívidas que o Rubião pagou e tal, todos devem dinheiro. Todos esses amigos, os novos e os velhos, vivem na casa do Rubião. Almoçam, jantam lá, fumam seus charutos, mesmo quando o Rubião não está em casa. Às vezes o dono não está em casa, mas eles estão tão habituados, né? Os empregados já sabem que é ordem do Rubião para servir os amigos ali. E aí nós é mostrado também que o Rubião desperdiça muito dinheiro, desperdiça dinheiro com doações, com jornais e revistas que ele assina sem ler, livros que ele compra sem ler para ostentar uma certa cultura que ele não tem. Enfim, ele não tem nenhuma medida, né, do quanto ele gasta. Ele tem aquela ideia de que ele é rico e o dinheiro nunca vai acabar. Também nos é mostrado nesse bloco que o Palha e a Sofia começam a evitar os amigos antigos, os amigos pobres, porque agora eles estão numa nova escala social. Principalmente o Major Siqueira, que era um que vivia na casa do Palha, ele dá um jeito agora de fechar as portas, porque o Major Siqueira é um homem pobre. E fechando esse bloco, o narrador nos mostra que a Sofia, né, nesse transcorrer, ela fica oscilando entre piedade e desprezo pelo Rubião. No próximo bloco, que pega do capítulo 145 ao 154, começa a ficar mais explícita os delírios de loucura do Rubião. Já fazia algum tempo que ele começava a falar muito em Napoleão Bonaparte. Falava muito da França, mandou importar da França 2 bustos de Napoleão que ele colocou no escritório dele e tal, mas agora a coisa fica mais preta. Ele manda raspar a barba e deixar o bigode e as costeletas no modelo de Napoleão. E começa a fazer, às vezes, alguns discursos como se fosse o próprio Napoleão. No começo, isso é um pouco mais leve, né? Só os mais atentos percebem. Depois vai se acentuando, ele começa a ter cada vez mais esses delírios de grandeza de imperador. Até que chega um dia em que a loucura fica explicitada. Ele vai visitar a Sofia, mas a Sofia está de saída, né? Então ela pede desculpas e tal, entra na carruagem e de repente, de surpresa, ele entra na carruagem junto com ela. Ela fica espantada porque não esperava aquela atitude dele, ele está com um olhar estranho e tal. De repente ele começa a conversar com ela como se eles fossem amantes. Como se fossem 2 amantes apaixonados. Ele pega a mão dela e fala que eles precisam tomar cuidado porque o Palha pode descobrir, pode fazer uma loucura. Por outro lado, ele diz que vai torná-la duquesa, que ele vai dar um título de duque para o Palha para que ela possa se tornar duquesa. Enfim, ele começa a conversar com ela como se eles fossem amantes mesmo, como se houvesse uma paixão louca entre eles. E aí a Sofia percebe que ele está totalmente fora da caixinha. Na verdade, gente, quem está falando ali não é o Rubião, é a sua outra personalidade, a sua esquizofrenia, que é Napoleão, o imperador Napoleão. E esses delírios vão se tornando cada vez mais constantes e começam a ser percebidos por todos. Ao mesmo tempo, o Palha anuncia que o dinheiro do Rubião está acabando, que todos esses gastos e tal, em nenhum momento é mostrado que o Palha está sendo desonesto, que desviou dinheiro, que escondeu o dinheiro dele e tal. Simplesmente o Rubião está gastando demais e o dinheiro está acabando, até porque ele não tem mais fonte de renda, ele não tem mais sociedade lá com o Palha. E aí nós chegamos no último bloco, um pouco mais longo, que pega dos capítulos 155 até o 201. Primeira coisa que nós temos aqui, a Sofia recebe a notícia de que a Maria Benedita está grávida do Carlos Maria e que eles estão voltando para o Brasil. Eles tinham feito uma viagem de núpcias, né, para a Europa e estão voltando para o Brasil. Isso deixa meio incomodada, né, meio que despeitada aí por causa daquela história, né, do Carlos ter se declarado, tê-la assediado e depois tê-la desprezado ali. A pedido de Dona Fernanda, junto com a Sofia, o Palha decide ajudar o Rubião, porque o Rubião está largado, está sendo explorado por todo mundo, está tendo aqueles delírios e tal. Aí a Dona Fernanda, muito bondosa, vai até a Sofia e as duas resolvem conversar com o Palha. Então o Palha faz o seguinte, ele aluga uma casinha pequena, num bairro afastado, com isso ele afasta o Rubião dos seus amigos chupins lá, né, parasitas, e põe ele morar lá apenas com um serviçal e o seu cachorro
Quincas Borba. Em seguida nós temos a volta, para o Brasil do Carlos Maria com a Maria Benedita. Temos também aqui uma cena interessante que é a frustração do Teófilo, do marido da dona Fernanda, porque ele estava certo de que ele seria nomeado ministro no momento lá em que o governo estava se remodelando e tal. E ele não foi nomeado. Então ele fica revoltado, magoado, tantos anos de trabalho, de dedicação e tal, mas logo em seguida vem a notícia de que ele vai ter um cargo, bem menor do que o do ministro, mas ele vai ter um cargo mais elevado do que ele tem agora no governo. E aí toda aquela mágoa desaparece, ele fala que também, ele tem que ser paciente, ele tem que se contentar em servir ao seu governo, servir ao seu partido e tal. O Teófilo, gente, é uma verdadeira caricatura do homem submisso, do homem serviçal, que não tem brios para conquistar as coisas por força, por determinação, fica trabalhando, tentando ser o mais eficiente possível para conseguir migalhas das pessoas, no caso aí do partido, do governo. Também nos é mostrado nesse bloco que a dona Tonica conseguiu arranjar um noivo, um homem já cinquentão e tal, e o casamento já está marcado. Ela está extremamente feliz, tem um dia que o Rubião vai fazer uma visita lá, está extremamente feliz, só que logo em seguida nos é anunciado que 3 dias antes do casamento, o noivo da dona Tonica morre. É mais uma daquelas narrativas um tanto sarcásticas dentro do pessimismo nihilista do Machado de Assis. Ou seja, a dona Tonica está realmente destinada a morrer solteira. Quando ela conseguiu um noivo, aos 40 anos, já na prorrogação do segundo tempo, acontece essa tragédia. O noivo morre 3 dias antes da concretização do casamento. Continuando ainda nesse bloco, do capítulo 155 ao 201, nós temos a situação de decadência completa do Rubião. O Rubião começa a andar pelas ruas fazendo discurso com as paredes, falando sozinho como se fosse Napoleão Bonaparte. Totalmente louco. E aí ele começa a ser motivo de chacota, de brincadeira das crianças. As crianças vão atrás, começam a gritar, puxam a roupa dele e tal. É uma cena lastimável, lamentável. Inclusive, numa dessas cenas em que ele está sendo vítima de chacota, de brincadeira das crianças, uma dessas crianças que está debochando, que está fazendo essas brincadeiras de mau gosto com o Rubião, é o Deolindo. Aquele menino que ele salvou de ser atropelado por uma carroça desgovernada lá. Por insistência da dona Fernanda, o Palha interfere e interna o Rubião. Coloca ele numa clínica para fazer um tratamento. O médico dessa clínica garante que tem cura, que é possível reverter aquela situação. E também, por interferência da dona Fernanda, o Quincas Borba, o cachorro, é levado junto, porque a clínica não permitia cachorro, mas ela deu um jeito de conseguir com que o cachorro ficasse lá com o Rubião. E ali ele fica vários meses nesse processo. Nesse meio tempo, enquanto o Rubião está lá passando por esse tratamento, isolado, esquecido de todo mundo, o Cristiano Palha e a Sofia estão dando um enorme baile para inaugurar a sua casa nova, um verdadeiro palacete, para a elite da sociedade carioca. Neste baile, a Sofia está coberta com as joias doadas pelo Rubião. Então aqui, novamente, aquela visão negativa, pessimista do comportamento humano, da natureza humana, da exploração humana, social, está muito presente. Ao mesmo tempo que é narrado a situação da decadência final do Rubião internado num manicômio, num hospício, nós temos, por outro lado, o Palha e a Sofia usufruindo dessa nova situação social que foi conseguida graças ao dinheiro, à ingenuidade do Rubião. Fechando a narrativa, o Rubião foge do hospício junto com o seu cachorro Quincas Borba e vai para Barbacena. Ele chega em Barbacena numa noite chuvosa, então ele fica andando pela rua a noite toda, debaixo de uma baita chuva, o cachorro acompanhando, também faminto. Em função dessa chuva, ele acaba adoecendo e morre. E ele morre gritando a frase: "Ao vencedor as batatas". Na verdade,
ele morreu sem entender muito bem. Não dá para saber, né, se naqueles delírios ele chegou realmente a entender isso. Ao vencedor, as batatas. Dá-nos a impressão até de que ele se considera o vencedor, o merecedor das batatas. Na verdade, o vencedor nessa história foi o casal Palha e Cristiano, que eram mais fortes, né, e que souberam lidar melhor com a situação. O Rubião é o fracassado, é o homem que perde tudo pela sua ingenuidade, pela sua incapacidade de compreender as maldades do mundo. 3 dias depois, morre também o cachorro Quincas Borba, fechando assim a narrativa. E essa é, de uma maneira bem simples, né, bem sintetizada, a história do livro Quincas Borba. Cansou, né? Então, dá uma descansadinha, daqui a pouco eu volto para fazer o fechamento, a gente vai falar de narrador, vai falar dos personagens, das características do livro. Até daqui a pouco. Ok? Estamos de volta. Vamos falar um pouco agora sobre os principais personagens do Quincas Borba do Machado de Assis aí. Começando, obviamente, pelo protagonista, que é o Rubião. O Rubião é um homem simples, é um homem ingênuo, vem lá do interior de Barbacena, ele desconhece a maldade das pessoas e as disputas sociais, acaba se deslumbrando com a riqueza, com o conforto da nova vida, herdeiro rico, e isso, junto com o deslumbramento que provoca nele a beleza da Sofia, acabam levando à loucura e à morte. Depois nós temos a Sofia. A Sofia é uma mulher extremamente bonita e autoconfiante. É uma mulher que tem consciência da sua beleza. Ela gosta de provocar com essa beleza e ao mesmo tempo sentir a admiração e o desejo dos homens. Acaba também demonstrando uma grande cumplicidade com o marido nesse projeto de ascensão social. Então podemos dizer que é uma mulher marcada muito pela ambição, por uma consciência racional de como atingir esse status, esse padrão social tão ambicionado aí. Depois nós temos o Cristiano Palha, o marido da Sofia. Ele é um comerciante bastante esperto, interesseiro, sabe explorar a beleza da esposa para manter o Rubião dócil e submisso. Também não demonstra nenhum escrúpulo em abandonar o Rubião, de quem ele se dizia muito amigo, quando esse já não tem mais serventia, não tem mais nada para contribuir. Depois nós temos o Carlos Maria, uma figura muito interessante também. Como eu falei, o Carlos Maria é um homem jovem, bonito, rico, muito confiante e extremamente narcisista. Ele se alimenta da admiração das mulheres, que ele procura seduzir, conquistar, e da inveja dos homens em relação a essas conquistas aí. Quando ele encontra uma mulher que atende a todas essas expectativas, que o endeusa, que o idolatra, ele acaba se casando com ela. O próximo personagem aqui é o Camacho. Tá? O Camacho é um advogado, político, interesseiro, que também acaba explorando o Rubião, faz sociedade com ele, fica iludindo o Rubião sobre uma carreira política grandiosa e tal, e acaba com isso contribuindo para a loucura do Rubião. Depois nós temos o Major Siqueira. O Major Siqueira é um homem de poucas posses, que vive com certas dificuldades, é viúvo, muito tradicionalista, a conversa dele é muito chata, é muito pegajosa, ele repete muito as coisas, então se torna uma pessoa bastante enfadonha e vive o drama de ter essa filha solteirona, aquela perspectiva dele morrer, deixar a filha desamparada e tal. A dona Tonica é a filha do Major Siqueira. Uma moça que não foi agraciada com a beleza e que se mostra bastante amarga com essa sua condição de mulher solteira já perto dos 40 anos de idade. Então isso cria nela uma certa amargura, uma certa mágoa. Depois nós temos a Maria Benedita, que vai acabar se casando com o Carlos Maria. A Maria Benedita é uma moça extremamente simples, interiorana, prima da Sofia, apaixona-se perdidamente pelo Carlos Maria, passa a idolatrá-lo como se fosse um verdadeiro Deus, mostra-se extremamente submissa e obediente, e isso alimenta o ego do Carlos Maria. Então acabou se formando um casal perfeito ali. Ela no seu papel de idolatria, de submissão,
e isso alimentando o ego narcisista do marido. Aí nós temos a dona Fernanda, prima do Carlos Maria, que a principal característica dela é a caridade. É uma mulher que gosta de fazer o bem, que se preocupa com todo mundo, então está sempre procurando fazer a felicidade das outras pessoas ou pelo menos minorar o seu sofrimento. E o marido dela, o Teófilo, que é, como eu falei, uma caricatura do funcionário político, submisso e dedicado ao partido e ao governo, sempre disposto a obedecer mesmo diante das maiores humilhações aí. Esses são, portanto, os principais personagens do livro Quincas Borba. Uma outra coisa que a gente precisa comentar é sobre o narrador. Nós temos aqui um narrador externo, o narrador não participa da história, aquele narrador externo, onisciente, que sabe tudo, sabe o pensamento dos personagens, e é um narrador que costuma fazer algumas intervenções, mesmo que pontuais, para explicar alguma coisa, para emitir a sua opinião, às vezes meio que para conduzir as reflexões, as conclusões do leitor. Isso é muito comum nos autores do realismo, naturalismo e principalmente no Machado de Assis. Aquelas reflexões filosóficas que ele faz, né, onde ele leva o leitor a analisar, a refletir sobre o comportamento humano, sobre a análise humana. E esse narrador externo, onisciente, acaba tendo participação nisso. E para a gente encerrar, uma análise de alguns tópicos, né, que você tem que prestar atenção porque pode ser cobrado aí numa prova de vestibular. Por exemplo, a linguagem. A linguagem do Machado, a gente já comentou isso em outras análises, é o que a crítica chama de clássica moderna. Pode parecer meio paradoxal, contraditório, né? Porque linguagem clássica e linguagem moderna estão quase que em polos opostos. Mas o Machado ele consegue mesclar o que há de bom na linguagem clássica com o que há de bom na linguagem moderna, criando um estilo extremamente original, inconfundível. A frase dele tem a elegância, a correção gramatical do texto clássico, mas também tem as tiradas, as inovações, a fluidez, a rapidez que é própria da linguagem moderna. Daí a expressão clássico-moderno. O espaço da história é basicamente o Rio de Janeiro, com algumas cenas em Barbacena. Cenas daquele flashback logo depois do início da narrativa e depois a conclusão do livro se dá lá em Barbacena também. O tempo. A história se passa no final do século XIX, na última década do século XIX, tem referências históricas disso. O estilo é o realismo psicológico, portanto, o foco principal da análise é o drama interno, as angústias internas do personagem, né? Os conflitos psicológicos. E os temas principais, nós podemos dizer, o tema principal é a análise psicológica da alma humana, do comportamento humano, das contradições humanas e tal. Mas temos também uma análise da situação social do século XIX, dos anos 800. Das relações de poder, de exploração, do que estava acontecendo naquele momento lá. E podemos dizer também que é um tema constante ao longo do livro, o pessimismo, que às vezes beira o niilismo, aquele pessimismo extremo. A maneira como o Rubião termina, louco, pobre, totalmente esquecido, em contraste com a situação do Palha e da Sofia, que tiveram sua ascensão social, que estão desfrutando dos prazeres dessas conquistas sociais, graças à amizade, à exploração dessa amizade com o Rubião, leva-nos a uma reflexão bastante pessimista sobre a natureza humana, sobre as relações sociais, sobre o comportamento geral da sociedade. Então nós podemos dizer que o pessimismo é um tema muito forte nesse livro também, como em outras obras do Machado de Assis. Certinho, gente? Bom, é lógico que essa análise não substitui a leitura. Vocês sabem que eu faço essas análises como um complemento da sua leitura. Se você não leu ainda, leia o livro. Usando dessas informações, você vai ver que você vai ter uma leitura muito mais compreensiva. Agora, se você quiser realmente se preparar bem para o vestibular, você vai até a nossa plataforma vestibuleirenem.com.br e lá você pode ter acesso a um curso específico de todas as obras indicadas como leitura dos principais vestibulares, no caso aqui, todas as obras do vestibular da FUVEST, com exercícios, com o PDF dessa aula
e com a possibilidade de tirar todas as suas dúvidas. Acessando esse curso, você tem o direito de uma assistência para esclarecer todas as suas dúvidas. Eu estarei disponível para responder todas as suas perguntas. Certinho? Bom, com isso eu vou encerrando e eu espero te encontrar numa próxima análise de obra literária. Um abraço!